E um amor que pertence a Deus, o que vem de Deus, que é de Deus, e Deus é o proprietário, o autor deste amor, deve nos chamar a atenção. Por quê? Porque o amor, a evidência desse amor sobre a igreja é uma testificação, é uma ratificação em que nós somos discípulos de Cristo. Não é que nós somos discípulos, é que se vocês não vos amardes, eles não poderão saber que vocês são os meus discípulos. A ênfase é pessoal, é trazendo para Cristo. Nós até podemos ser discípulos, mas não os discípulos de Cristo, porque o amor testifica de discípulos que são de Cristo. Vivemos uma era que existem muitos discípulos, mas que sem dúvida alguma não são de Jesus. Então a igreja precisa compreender a importância do amor e não olhar para o amor como uma questão poética, romântica, bizantina, do romanticismo como foi criado na literatura, mas olhar o amor na perspectiva do caráter e da pessoa de Jesus. Quando Abraão foi sacrificar o seu filho, ele fez por amor a Deus, em obediência a Deus. Então, a ideia de amor bíblica, ela é uma ideia sacrificial e ela é uma ideia que nos traz, ao invés de um panorama romântico com pombas, pássaros, flores, jardins e um belo rio de paisagem, mas a ideia de amor bíblica, ela nos traz a ideia de sangue e de sacrifício. Quando Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 21, vamos para o Novo Testamento, vai recuperar a vida de Pedro, vai chamá-lo depois de Pedro o ter negado, e Jesus vai perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele: Senhor, eu te amo, então apacenta meus cordeiros. E por 3 vezes Jesus faz essa pergunta. Aí Jesus fala assim: Pedro, tu serás levado por caminhos que tu não queres, e erguerão as tuas mãos, porque falando do tipo de morte que Pedro iria ter, que era uma morte de cruz. Então, dentro do chamado e da testificação que Pedro amava Jesus, Jesus disse: amém, apacenta a minha igreja, mas você vai morrer. Essa relação do amor com a igreja, ela é uma relação que envolve sacrifício. Quando vier o perfeito, e aqui ele vai tocando na pessoa de Jesus de forma muito sucinta. Aqui Jesus começa a ser apresentado de uma forma muito categórica. Então, quando vier o que é perfeito, o que é em parte, o que é presente, já que os dons vão cessar, isso vai ser aniquilado. Isso não vai mais existir. Vocês precisam sair dessa concorrência, dessa vida aqui de disputa, dessa imoralidade, e passar a viver numa vida de igreja onde vocês são regidos pelo amor, porque o amor edifica. Essa maturidade, ela se define quando eu era menino, pensava como um menino, agia como um menino, sentia como um menino. Mas quando eu passei a ser homem, desisti das coisas de menino. O que define um homem, uma mulher madura espiritualmente, é o que vem a seguir. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Haviam metais polidos, e os metais polidos, que eram os espelhos de Coríntios, eram os mais procurados da região, eram os mais disputados. Poliam aquele metal para poder se enxergarem. Não era como nossos espelhos que nós temos hoje.
Ele está dizendo que a visão, porque agora nós vemos como um espelho obscuramente, ou seja, você olha, então você não enxerga de forma perfeita ou de forma clara, porque o espelho não trazia uma definição clara. É por isso que nós estamos vivendo este em parte e este hoje, mas numa perspectiva de que quando o perfeito vier, este hoje vai ser aniquilado. E Paulo não está negando a dificuldade que nós ainda vemos de forma obscura e às vezes distorcida, porque ainda nós não somos perfeitos, nós estamos esperando o perfeito. Versículo 12. Então, veremos face a face. Quem é o maduro é que anseia pela face de que Jesus Cristo, nosso Senhor. Um cristão maduro anseia pela face de Jesus Cristo, o Senhor. É a volta de Cristo. Ele enche a sua lâmpada, ele se coloca, ele participa da igreja, ele tudo crê, ele tudo suporta, ele tudo espera. Ele quer a face de Jesus. Ele não quer outra coisa a não ser um dia ver o seu Senhor como Ele é, não mais de forma obscura, não mais em parte, mas de forma plena, absoluta, real, gloriosa, indizível e cheio de glória, como diz o apóstolo Pedro. O desejo de uma igreja madura é buscar ver a face do perfeito, a face de Jesus. A igreja do Senhor ansiando pela face gloriosa. Por isso que Paulo disse: eu deixei de ser menino e eu quero vê-lo face a face. Quem é que tudo creu, que tudo suportou e que tudo esperou, se não foi o próprio Senhor? Quem é que não tem ciúmes? Quem é que não anda inconvenientemente? Quem é que não se irou? Quem é que não pecou? Senão o caráter de Cristo. O que Paulo está dizendo é que, em parte, mesmo que obscuro, a igreja precisa buscar o cabeça até aquele grande dia. E enquanto o perfeito não vem, a gente vive querendo ver o perfeito. Porque do perfeito nós já temos a convicção que Ele é perfeito. E porque nós sabemos que Ele é perfeito, o nosso coração deseja a face do perfeito. Nós precisamos entender que o amor exige sangue, sacrifício e dor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Dentro da leitura, a fé e a esperança é para nós, é para a igreja. Fé e esperança é para a igreja, que também não vai ser eterno, porque o amor jamais acaba. A fé também, ela não vai ser necessária quando o perfeito vier, e nem a esperança. Nós não vamos precisar de fé e nem de esperança quando o perfeito vier, porque o que é em parte vai ser aniquilado. E quando o em parte for aniquilado, além dos dons, a fé e a esperança também será aniquilada. Porque o amor é o maior. Porque o amor, eu já ouvi muitas coisas. O que é o amor? O amor é um mandamento. O amor é um sentimento. E nós entendemos aqui que o amor aqui, ele é uma pessoa. O amor aqui, ele não é um sentimento. Nós podemos até, por meio do amor, sentir, sofrer,
Mas, primariamente, o amor aqui ele é maior porque ele não está no sentido de dons para a igreja, porque ele é o próprio amor. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus prova o seu amor para conosco, porque Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Por isso que o amor é maior.